Olá, meu querido, minha querida. Obrigado por mais uma vez você me permitir, em nome de Jesus, adentrar na tua casa, na tua vida, para trazer mais uma mensagem de fé, de paz, de esperança, vitória, mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de atitude. Hoje, nós iremos falar sobre a necessidade de se abster de toda aparência do mal. E o texto básico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 22. Enquanto você está aí, nesta hora, abrindo a sua Bíblia, nesse texto bíblico, quero te convidar a fazer uma oração inicial para que Deus, o Senhor, nos cubra das suas mais infinitas e graciosas bênçãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa a esta pessoa que está ouvindo, Pai, nesta hora esta mensagem. Que a vossa santa palavra possa produzir frutos maravilhosos nesta vida e que ele ou ela possam, através desta mensagem, experimentar uma mudança e uma renovação de fé, de paz, de amor e esperança, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, vamos falar hoje sobre a necessidade de se abster de toda aparência do mal. Diz o texto que nós selecionamos: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. É necessário na nossa vida, meu querido, minha querida, entendermos que nós somos pessoas limitadas, tanto em pensamento como em atitudes. Nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, mas que não podemos nos conformar com nossas imperfeições. Precisamos ampliar a nossa visão de vida. Precisamos ampliar a nossa visão de fé para que o alvo que foi selecionado possa ser alcançado. Hoje em dia, as pessoas não querem mais se permitir ter esta ampliação por meio de Cristo Jesus na sua vida. Se acham muito autossuficientes. A tecnologia parece que está tirando a nossa humanidade. Mas Deus está dizendo para nós que não deve ser assim. Pelo contrário, nunca podemos nos abster de buscá-lo. Devemos nos abster, sim, de estar caminhando com o mal ou de caminhar para fazer o mal. Precisamos sempre fazer o bem. É importante para nós que é preciso fugir do mal e tudo que conduz ao mal. Às vezes, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos como agir para nos afastar do mal. E eu quero trazer para você a reflexão de 2 pontos acerca desta ação, desta atitude que nós devemos ter para nos abster de toda aparência do mal. A primeira ação que precisamos ter se refere à necessidade de fortalecimento do nosso caráter, fortalecendo o caráter de Deus em nós. Para que eu me afaste do mal, para que eu possa ser uma pessoa que resista ao mal, eu preciso recuperar o meu caráter originário. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o Senhor diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os fez. É interessante nós notarmos isso. O Senhor colocou em nós o seu caráter e a sua personalidade. Afinal de contas, nós sabemos que o caráter, ele é um conjunto de características e traços que vão dar forma àquilo que nós somos, como nós reagimos
e agimos diante das circunstâncias. A nossa personalidade está ligada à moral. Aquilo que eu sou fala daquilo que é o meu caráter. E a firmeza e coerência de ideias e atitudes estão também firmadas dentro do caráter. Meu querido, minha querida, deixa eu te dizer algo muito importante. Você não tem um caráter de ser um assassino. Você não tem um caráter de ser uma pessoa fria. Você não tem um caráter de ser uma pessoa violenta. Você não nasceu com um caráter de mentiroso. Você não nasceu com um caráter de uma pessoa que não tem escrúpulos. Pelo contrário, todos nós nascemos com o caráter e personalidade de Deus. Por que que nós, ao longo da nossa vida, fomos deixando este caráter de lado? Por causa do distanciamento de Deus. Então nós precisamos fortalecer o caráter de Deus na nossa vida. Se nós não fizermos isso, nunca vamos realmente nos abster de praticar o mal. Toda vez que você abre o jornal ou vê noticiários, você já viu quantos noticiários sensacionalistas ligados à criminalidade nós temos hoje? Boa parte dos canais de televisão no Brasil inteiro é no âmbito local, âmbito regional, âmbito nacional. Violência e mais violência. Por que isso? Porque as pessoas estão deixando de lado o caráter de Deus. Nós somos humanos, nós não somos deuses. É verdade que enquanto Jesus Cristo não voltar, nós teremos uma finitude de vida. A nossa vida ela tem um fim, tem um limite. Ou pela idade, ou pela violência, ou pelas circunstâncias da vida. Mas, amados, não vai ser assim para sempre. Aquela pessoa que deseja ter o caráter de Deus, ela se fortalece cada vez mais e ela passa a ter esperança no Senhor. Esperança de que a sua vida, a sua alma, seu espírito serão salvos. Esperança de que a sua casa será salva. Nós precisamos entender que o nosso caráter, ele precisa ser verdadeiro. Você pode pensar, mas eu conheço pessoas que agem de um jeito em casa e um jeito fora. Pessoas que agem de um jeito na igreja e outro fora. É verdade que existe isso. Mas isso não quer dizer que o caráter dele é aquilo que ele mostra. Percebe-se claramente que a pessoa que é de um jeito num lugar e de outro no outro, ele é de um jeito em casa e fora é no outro, no trabalho é um outro tipo, ele na igreja é de um jeito, mas quando ele está em casa é de outra forma. Meus queridos, minhas queridas, deixa eu dizer para você, essa pessoa está com seu caráter enfermo. Quem tem um caráter de Deus, ele é o mesmo aonde for, é o mesmo na igreja, é o mesmo em casa, é o mesmo no trabalho, quando está passeando, quando está viajando. Então nós precisamos recuperar isso. O caráter tem a ver com a nossa moral. Deus está buscando pessoas que intercedam hoje pela moral do mundo. O mundo se tornou imoral, queridos. Por quê? Porque ele jaz no maligno. A escuridão está nele, Satanás está solto. Ele se alimenta dos pecados. Pode não se alimentar mais do meu, nem dos seus, mas continua se alimentando dos pecados de muitas pessoas. Mas nós precisamos entender que nós também somos falhos, nós cometemos falhas. E essas fraquezas acabam alimentando a presença dele. Então nós precisamos agir para pecarmos menos, para errar menos. E assim o inimigo ele vai se enfraquecendo porque ele não vai encontrando fonte de alimento para se manifestar. E quanto mais eu ajo de maneira coerente, de acordo com a vontade de Deus, mais as coisas boas vão estar ao nosso derredor. É uma vizinhança melhor, são colegas de trabalho melhores, colegas de escola, de faculdade melhores. São pessoas, amigos, conhecidos, aonde você estiver são sempre melhores. Então é importante para nós buscar sempre fortalecer o nosso caráter com o caráter de Deus. É essencial, é importante. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o Senhor diz que nós não devemos moldar a nossa mente com aquilo que está aí no mundo. E realmente,
O que o mundo está te oferecendo? O mundo te oferece o quê? Falsidade. O mundo te oferece hoje ignorância. O mundo te oferece hoje o quê, meu querido, minha querida? Sensualidade. Não é isso que Deus quer. Ele quer uma moral. Quando nós falamos moral, nós não estamos dizendo que você agora vai andar como se fosse andar de uma batina da cabeça à ponta dos pés. Não é isso. Quando nós falamos de moral, nós estamos falando de comportamento, de atitudes realmente que sejam positivas. Essas atitudes, elas não podem ser apenas no momento, elas têm que ser em todos os momentos. E daí é interessante, porque para ser em todos os momentos, nós precisamos ser testemunha de Cristo aonde quer que nós estejamos. É o segundo aspecto de abster-se do mal, é sendo testemunha de Jesus. A palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando nós somos testemunhas de Cristo, coisas maravilhosas acontecem ao nosso derredor. Em Atos 1:8, a palavra de Deus diz que nós seremos testemunhas do Senhor Jesus na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, por onde nós formos e por onde nós andarmos, nós somos e sempre seremos testemunhas de Cristo. O que faz uma testemunha? A testemunha é uma pessoa que sempre fala a verdade. E ela fala o que viu. O objetivo da testemunha, ao falar a verdade e falar o que viu, é esclarecer os fatos. E assim ela ajuda a fazer justiça. Eu não estou me referindo à testemunha como se fosse de um tribunal de júri, mas é a testemunha do seu comportamento. Quando você dá bons conselhos para os seus filhos, para os seus irmãos, quando você, filho, dá bons conselhos para os teus irmãos, quando você, família, começa a conversar entre si, são coisas maravilhosas. Meu querido, minha querida, é importante para todos nós entendermos que Deus, o Senhor, Ele está em busca disso. Em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós damos essa testemunha do Senhor, eu me fortaleço, eu me abstenho de praticar o mal, eu me abstenho de fazer o mal. Por isso Deus está dizendo para nós nos aproximarmos cada vez mais dEle. Se preocupe com as pessoas que você ama. Tenha empatia pelo teu próximo. Não tenha ódio, tenha amor. Nós mudamos o mundo mudando primeiro a gente. Nós não mudamos o mundo com desejo de vingança, com desejo de morte. Nós mudamos o mundo com desejo de conversão. Aqueles que hoje praticam o mal, que se convertam para fazer o bem. Nós nascemos para fazer o bem e não o mal. Nós nascemos para praticar o bem e não o mal. Nós nascemos para nos abster do mal e caminhar sempre do lado do bem, fazendo o bem a todos. Que Deus, o Pai, te abençoe ricamente neste dia. Que o seu dia possa ser aquele dia maravilhoso, onde você, aonde for, vai perfumar o ambiente com um bom perfume de Cristo. As pessoas têm que ver em você essa mudança. Alguém que busca sempre fazer o bem. Alguns vão te criticar, mas não te preocupa não. Te preocupa que teu nome está inscrito no livro da vida, no livro da salvação. Quero orar neste momento com você e te agradecer por você ter ficado comigo mais este momento e por me ter permitido ficar com você também e a tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu rogo por estas vidas que aqui estão assistindo a esta mensagem, para que elas sejam fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidas no teu amor, Senhor, para que se abstenham de praticar o mal. Ajuda essas pessoas, meu Deus, a buscar sempre viver o teu caráter, a recuperar o teu caráter dentro das suas vidas, para que o caráter delas
sejam moldadas pelo Espírito Santo aquele caráter que nós tínhamos antes da queda. Ajuda essas pessoas, Senhor, a dar testemunho por onde elas forem da palavra do Evangelho, da mensagem de Jesus e nunca se envergonhar. Quero orar por essas pessoas também, Senhor, para que o Senhor possa lhes abençoar no campo da saúde, no campo do relacionamento, no campo da felicidade, no campo da renovação dos sonhos e da confirmação da salvação. Quero orar por essa pessoa, Senhor, para que a graça da prosperidade também não lhes falte, mas que elas saibam de uma coisa: mais importante é dar do que receber. Muito obrigado, Pai Celeste, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o Pai te abençoe e te guarde e te dê um dia próspero. Amém.